Boa noite, obstinados e obstinadas da educação. Boa noite. 18 anos, 18 SEBESP. Estava ali me lembrando o primeiro, lá em Porto de Galinhas. Lembra, Amado? Porto de Galinhas. E estamos mais uma vez aqui no Rio de Janeiro. Mas eu quero inicialmente cumprimentar os representantes aqui da mesa, Marcelo Schuch, presidente da Linha Direta, que juntamente comigo teve a ideia de criar o SEBESP. A gente idealizou o SEBESP, não, exatamente, o SEBESP, a gente idealizou o SEBESP num baile de casamento, né? Lá em Goiânia. Na época tínhamos o Hermes, tínhamos o Gabriel, o Carbonari, grandes nomes de gênio, grandes nomes do empreendedorismo educacional conosco. Então, Marcelo, um abraço para você, sempre conosco aí, 18 SEBESP. Saudar Rui Otávio, representando a ABIE, o amigo Paulo Chanan, presidente da ABRAF, Gilberto Garcia, representando a AMIES, o Everaldo José, representando a AMPESC, Marcelo Rosa, representando a ANACEL, Guinar Diniz, representante da ANEC, João Argenta, presidente da ANFEP, Leonice Reem, presidente da Brasiltec, conselheira Leonice, Jânio Diniz, vice-presidente da CONFENEM, Amable Passo, presidente da FENEP, guerreira, obstinada, Custódio Pereira, presidente da FONIF, Cláudia Romana, anfitriã, que está nos recebendo aqui na sua cidade, na sua casa, que nos auxiliou sobremaneira para a gente realizar este evento. Obrigado, Cláudia. Carlos Joel, do SEMESP, ABAME, Salvador, Lúcia Teixeira, de São Paulo, presidente do SEMESP, William Douglas, colega William Douglas, desembargador do Tribunal Regional Federal. Me lembro quando a gente estudava para concurso público, eu e o William Douglas, juntos. Depois ele escreveu vários livros sobre como passar em concursos públicos. Eu enveredei pela magistratura federal trabalhista, ele pela magistratura federal do Tribunal Regional Federal. E até hoje é desembargador federal do Tribunal da Segunda Região. Celso Nisquier, presidente do Conselho de Administração da BMS, conselheiro do CNE. Winder Almeida, presidente do Cinep Minas Gerais. Eduardo Soares, vice-presidente do Cinep Minas Gerais. Vicente Bernal, adido para a Ciência e Tecnologia do Consulado-Geral da França, Diego Lopes Rosa, subsecretário de Formação e Projetos Tecnológicos da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito bem, preparei uma mensagem para vocês e quero dizer que inicio a solenidade de abertura do 18º Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, saudando as autoridades que já foram nominadas, né, que nos honram com sua presença e com as quais temos a satisfação de compartilhar este momento. Quero saudar todos vocês também aqui presentes, colegas mantenedores, reitores, diretores, coordenadores, professores, todos que vieram das suas cidades, todos os estados do Brasil, a gente tem gente aqui. Cumprimentar a minha atual esposa, Sandra Janguier, atual desde os 16 anos, que está aqui presente. E um abraço fraterno para todos vocês. Minhas amigas e meus amigos obstinados da educação, sejam todos muito bem-vindos, porque é uma grande honra contar com a presença de cada um de vocês nesta sessão solene, que marca o início de um SEBESP histórico,
para a educação superior privada do Brasil. Sim, este não será apenas mais um SEBESP. Os debates, reflexões e encaminhamentos que serão construídos ao longo dos próximos dias consolidarão esta edição como a mais importante da história do Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular. E não poderia haver cenário mais simbólico para os debates deste ano do que a cidade maravilhosa, cidade do nosso presidente do Conselho, também da Cláudia, Celso Nisquier e a Cláudia Romana, acolhida pelas bênçãos do Cristo Redentor, com seus braços abertos sobre todos nós. Falo isso porque o Congresso deste ano marcará em definitivo a virada de chave na atuação institucional do Brasil Educação, Fórum Brasileiro da Educação Particular. Como muitos de vocês já perceberam, temos adotado uma postura mais proativa diante dos desafios enfrentados pelo setor privado de educação superior no Brasil. Temos trabalhado arduamente no sentido de avançar em questões estratégicas e de equacionar desafios que há anos ocupam nossas agendas sem que tenham ocorrido avanços significativos. Meus amigos e minhas amigas, enquanto me preparava para este momento, revisitei o documento final da 8ª edição do SEBESP, o 8º Congresso de Educação Particular, que foi realizado em maio de 2015. A escolha por aquela edição não foi aleatória, mas motivada pelo fato de ela também ter acontecido aqui, no Rio de Janeiro. Há longínquos 11 anos, quanta coisa aconteceu desde então? Muita coisa. A minha expectativa era encontrar ali encaminhamentos e proposições já superadas, pautas e desafios que tivessem ficado para trás, junto com as limitações e amarras do século XX. Contudo, lamento informar que essa expectativa não se concretizou. Passada mais de uma década, boa parte daqueles 8 tópicos destacados na Carta do Rio de Janeiro, porque cada evento, cada SEBESP, no final a gente elabora uma carta, continua se impondo, em maior ou menor grau, às nossas instituições educacionais. E sabem quem é a principal derrotada pelo fato de estarmos há tanto tempo travando as mesmas batalhas? Sim, ela mesma, a educação superior brasileira. Por isso, estimados colegas aqui presentes, precisamos nos desafiar ainda mais. Precisamos sair daqui verdadeiramente comprometidos com as transformações necessárias e dispostos a assumir, com coragem, responsabilidade e senso coletivo, tudo aquilo que está ao nosso alcance realizar. Ao longo da sua trajetória, o SEBESP se consolidou como uma das mais importantes arenas de reflexão estratégica sobre os rumos da educação superior no Brasil. Hoje estamos aqui reunidos ao lado de dirigentes educacionais, mantenedores, reitores, diretores, coordenadores, professores, todos eles que compartilham a convicção de que a educação é a mais poderosa ferramenta de transformação social. Essa interlocução de vocês com o setor privado, inclusive do setor público com o setor privado, é fundamental para a educação superior brasileira. Somente com esse diálogo aberto é que conseguiremos avançar nas pautas desafiadoras que batem à porta das nossas instituições a todo instante. Um marco incontestável da relevância desse diálogo do setor privado com o setor público, foi a publicação do Decreto 12.456, de 19 de maio de 2025, resultado de uma interlocução aberta e franca entre o setor privado e o Ministério da Educação,
especialmente no âmbito da CCPARES. A nova regulamentação da educação à distância representa um avanço tanto no reconhecimento da importância desse formato para a democratização do ensino superior no país, quanto no seu aprimoramento em termos de qualidade. Às vésperas da entrada em vigor integral da norma, prevista para acontecer no início de 2027, instituições de educação superior de todo o país trabalham intensamente para consolidar uma nova educação à distância no Brasil, mais alinhada a parâmetros de qualidade e, ao mesmo tempo, comprometida com a manutenção do acesso para milhões de brasileiros que encontram nas especificidades da EAD as condições necessárias para avançar em sua formação educacional. Estimados congressistas, somos aqui centenas de homens e mulheres obstinados e obstinadas, atuando diuturnamente para transformar esse país por meio da única força para a qual não deve haver limites, a educação. E o momento para dar o passo definitivo nesse sentido não poderia ser mais propício. É impossível iniciar esta edição do SEBESP sem reconhecer o simbolismo do momento histórico que vivemos. O Brasil acaba de aprovar um novo Plano Nacional de Educação para o período de 2026 a 2036. Um plano que nasce em um contexto de profundas transformações sociais, tecnológicas, econômicas e culturais. Um plano que chega acompanhado da expectativa de que, finalmente, o país consiga transformar metas educacionais em políticas efetivas de Estado. Sim, meus amigos e minhas amigas obstinadas, a educação não pode continuar sendo tratada como promessa de campanha, nem ficar à mercê de interesses ou vieses políticas de quem ocupa momentaneamente o comando do Poder Executivo. A educação é um direito fundamental de cada cidadão brasileiro e, como tal, precisa ser conduzida com responsabilidade, continuidade e compromisso de Estado, não de governo. Estamos a poucos meses da eleição que definirá os rumos do Brasil pelos próximos 4 anos. Para além dos desafios que esse processo naturalmente representa, precisamos refletir sobre o lugar que a educação ocupa neste ciclo eleitoral e, sobretudo, sobre seus possíveis impactos. Dependendo do projeto político, podemos assistir a mudanças profundas nas diretrizes relacionadas à regulação, financiamento estudantil, avaliação, educação digital, expansão da oferta e relação entre Estado e iniciativa privada. Por isso, precisamos defender algo essencial. A educação não pode ser permanentemente reiniciada a cada troca de governo. Políticas educacionais precisam ter continuidade. Nenhuma nação alcançou desenvolvimento sustentável, tratando sua política educacional como disputa episódica de governo. Também precisamos estar atentos à eleição de representantes que reconheçam a importância do setor privado para a educação superior brasileira. Precisamos de lideranças abertas ao diálogo e com disposição para colocar em prática as nossas propostas. Afinal, ninguém conhece mais profundamente os desafios, as complexidades e as potencialidades deste universo do que nós, que o vivenciamos diariamente. É o setor privado que garante 80% das matrículas na educação superior do país. É ele que interioriza oportunidades, que chega onde o poder público não consegue chegar. É ele que acolhe trabalhadores, mães e jovens de baixa renda na jornada da progressão educacional. E o MEC precisa reconhecer essa importância e estar sempre disposto ao diálogo, pois as posições em que divergimos nunca serão maiores do que os pontos que nos aproximam. O diálogo constrói, enquanto o distanciamento impede avanços que são fundamentais ao país. Por isso, além das metas ambiciosas e necessárias estabelecidas no novo Plano Nacional de Educação, o país também precisa investir na capacidade do Estado de construir estabilidade regulatória,
segurança jurídica e diálogo institucional permanente com o setor privado. E esse diálogo torna-se ainda mais relevante quando observamos alguns acontecimentos recentes, em especial aqueles relacionados aos processos avaliativos conduzidos no país. O ENAMED é um exemplo emblemático disso. Tenho convicção de que há consenso entre todos nós sobre a relevância dos processos avaliativos para o aprimoramento da qualidade da oferta educacional. Avaliar é necessário, produzir evidências é essencial, aprimorar os cursos é imprescindível. Por isso, o setor privado já endossou, inclusive em audiências públicas, seu total apoio ao ENAMED. Entendemos seu alcance e objetivos, especialmente aqueles voltados para a indução da qualidade na formação médica brasileira. Contudo, também é inegociável garantir previsibilidade, coerência técnica e segurança jurídica. A edição 2025 do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, até pelo seu ineditismo, foi marcada por inseguranças, mudanças de percurso, dúvidas operacionais e grande apreensão por parte das instituições e dos próprios estudantes. O que o setor espera é que, na aplicação do exame de 2026, todos esses percalços sejam superados e tenhamos efetivamente um exame capaz de colaborar com o incremento de qualidade nos cursos de medicina brasileiros. Nesse sentido, cabe reforçar a nossa posição totalmente contrária à aplicação de exames de proficiência por conselhos profissionais. Esse tipo de medida resulta em desdobramentos como sobreposição de competências, insegurança jurídica, descrédito dos instrumentos de avaliação já existentes e penalização do egresso, sem que isso, de fato, resulte na melhoria da oferta. Ao desconsiderarem dois pilares dos sinais, que são a avaliação externa e a autoavaliação institucional, medidas como o Profimed ignoram princípios básicos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Como consequência, resultam na aplicação de punições pesadas apenas sobre os estudantes e desconsideram a ampla gama de medidas cautelares prevista na normativa legal para instituições que não atendem os critérios de qualidade. Além disso, o setor privado de educação superior confia plenamente na capacidade do Ministério da Educação de regular e avaliar a educação brasileira. O avanço rumo a uma formação mais conectada às transformações contemporâneas depende do fortalecimento deste órgão estratégico para a soberania do país e não da redução da sua autoridade institucional. Nesse sentido, queridos amigos congressistas, já finalizando, temos convicção de que, feitas as correções necessárias, o ENAMED se tornará uma política pública de notável importância para o país. Outro debate regulatório relevante, sobre o qual temos nos desdobrado neste momento, consiste na instalação pelo MEC do grupo de trabalho destinado a discutir os formatos de oferta dos cursos da saúde e da medicina veterinária. Esse é um debate legítimo e precisa acontecer, mas ele não pode ser conduzido a partir de simplificações ou preconceitos contra formatos educacionais. A discussão sobre presencialidade, semipresencialidade, inovação pedagógica e uso de tecnologias precisa estar baseada em evidências, resultados de aprendizagem e responsabilidade acadêmica, nunca em discursos ideológicos ou em tentativas de deslegitimar previamente determinados formatos. O Brasil é diverso demais para aceitar soluções únicas. As realidades regionais são diferentes, os perfis dos estudantes são diferentes, as estruturas institucionais são diferentes. Por isso, qualquer regulação que ignore essa complexidade corre o risco de ampliar desigualdades em vez de reduzi-las. Meus amigos e minhas amigas, os desafios são diversos.
mas vou parar por aqui para não me alongar mais. Está mais do que posta a relevância deste 18º SEBESP. Vivemos um momento estratégico para o futuro da educação, para o estreitamento das relações entre o poder público e o setor privado e para o progresso do país. Por isso, neste espaço, que é um espaço privilegiado de diálogo e reflexão, discutiremos questões como inovação, políticas públicas, escalabilidade das nossas instituições, eficiência, regulação, avaliação, qualidade, sustentabilidade institucional e caminhos possíveis para a melhoria da educação superior brasileira. Mas, acima de tudo, discutiremos responsabilidade. Responsabilidade com os estudantes, responsabilidade com o futuro do país. Responsabilidade com a construção de um sistema educacional mais moderno, inclusivo, eficiente e juridicamente seguro. A educação superior brasileira enfrenta grandes desafios, mas também possui enorme capacidade de reinvenção. Temos instituições inovadoras, temos pesquisadores qualificados, temos experiências acadêmicas transformadoras, temos capacidade de produzir impacto social em escala. E temos, sobretudo, a convicção de que a educação continua sendo o instrumento mais poderoso de transformação individual e coletiva. Por isso, este Congresso se propõe a ser mais do que um espaço de diagnóstico dos problemas, ele precisa ser e será também um espaço de construção de caminhos. Trabalharemos para que os debates aqui realizados fortaleçam pontes e não muros, que promovam diálogo e não polarização, que estimulem cooperação e não enfrentamentos desnecessários. O setor privado de educação superior quer diálogo, quer construir e participar das soluções, como também almeja respeito institucional, previsibilidade regulatória e, sobretudo, segurança jurídica. Neste auditório, somos centenas de apaixonados pela educação. Sabemos que defendê-la é, acima de tudo, defender o futuro do Brasil. Por isso, não estamos dispostos a negociar e nem a abrir mão desta convicção. Firmem o passo, peguem o ritmo e sejam obstinados no que dá. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Nosso muito obrigada ao professor Janguier. E agora, a gente gostaria de convidar para um pronunciamento o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referência em educação, tendo vendido mais de 1 milhão de livros e impactado 1,6 milhão de pessoas com palestras. Pioneiro na preparação para concursos, ele criou o Juizado Especial Federal e tem uma sólida atuação na área de concursos públicos. Além disso, é respeitado por seu perfil interreligioso e político, dialogando com diferentes correntes. Com vocês, William Douglas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar a todos os integrantes da mesa, na pessoa do meu querido amigo José Janguier, que já fez uma fala extraordinária aqui, que dispensaria qualquer manifestação minha. Quero saudar todos os presentes. Como carioca que sou, também quero dar as boas-vindas a todos ao Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Se você ama o Rio, você é carioca, então sintam-se em casa. Quero parabenizar o evento, mais um evento que eu tenho o prazer e o privilégio de participar, e 18º evento. A longevidade do evento mostra a sua importância, mostra a sua utilidade, e a presença dos senhores confirma que dele pode sair muita coisa boa para esse país e para a educação superior nesse país. Quero agradecer a oportunidade de falar, de estar presente, dizer que fico animado porque sei que os senhores estão aqui para aperfeiçoar o sistema e, como já disse o professor Janguier,
A esperança de um país melhor passa em muito pela educação, e considerando que os senhores são responsáveis por 80% da educação superior no país, 80% dessa esperança está depositada nas mãos dos senhores. Sei que querem aperfeiçoar o sistema, também querem aperfeiçoar as suas respectivas instituições. Isso é bom, porque a individualidade de cada uma dessas instituições, quanto mais as instituições estiverem fortes, cada uma das instituições de ensino superior que os senhores são responsáveis, melhor para todos, melhor para o sistema, melhor para a população. Dentro dessa perspectiva, eu quero trazer à memória algo que, às vezes, a gente esquece. Que os senhores se recordem aonde estiveram, aonde começaram e aonde estão hoje. Então, se são muitos os desafios e as dificuldades, tenho certeza que não são maiores do que aquelas que os senhores já venceram e já saíram bem. Quero trazer à memória tudo que os senhores já enfrentaram e a tudo que sobreviveram. E, considerando isso, quero não só parabenizá-los por terem chegado até aqui, agradecê-los, porque eu e meus filhos vivemos nesse país que depende da educação superior, e quero dizer que ninguém melhor do que os senhores mesmos, que cada um de vocês e suas respectivas equipes para dar os próximos passos, para subir para o próximo nível, para enfrentar os desafios de hoje e aqueles que surgirão amanhã. Quero aproveitar essa rápida intervenção para desejar para os senhores o sucesso de sempre, esse que fez com que os senhores estivessem aqui nesse evento. E mais, porque nós envelhecemos, nós ficamos mais experientes, então, se fomos capazes de ter sucesso no passado sabendo menos, espera-se que sejamos capazes de ter ainda mais sucesso agora que estamos mais experientes. Quero desejar que o meu empregador, o governo federal, que o governo, de um modo geral, não os atrapalhe, porque a gente realmente espera que o governo ajude, mas, se não atrapalhar, já está bom. Então, eu realmente... Se não atrapalhar, os senhores vão dar conta do recado. Então, eu realmente torço por isso, me manifesto, enquanto magistrado, trabalho e falo constantemente que os senhores, não só os senhores da educação, mas a iniciativa privada merece respeito, não são os vilões, nem os opressores, nem os malvadões que tanto se propala, são pessoas com coragem de empreender num país onde é tão difícil empreender, e, como o Janguier acabou de dizer, ninguém melhor do que os senhores para saber aonde estão os gargalos, aonde estão os desafios, aonde estão os entraves e a melhor forma de solucioná-los. Então, espero que o governo e que os governantes, que os servidores públicos, que os administradores públicos tenham a consciência, o respeito e a humildade de conversar, de ouvir, para que juntos possamos encontrar uma solução. Espero que a sociedade, que a mídia, que os artistas consigam compreender a importância e o lugar da educação particular. Quero dizer que sou muito premiado como magistrado, sou, junto com a minha equipe, não sozinho, mas junto com a minha equipe, e uma das estratégias que eu utilizo é justamente trazer as lições da iniciativa privada para dentro do serviço público, aonde precisamos dar lucro, sim, sabendo que o lucro no serviço público não é medido em dinheiro, nem em dividendos, nem em valorização de ações, mas sim na prestação de um serviço de qualidade. Não posso, todavia, perder a oportunidade de, ao me dirigir para os senhores, pedir que nunca se esqueçam. E, por favor, não se ofendam. Eu sempre que eu vou falar, eu fico com medo de nunca mais ser convidado para falar. Mas
Eu sei da preocupação que os senhores têm, mas eu quero pedir um pouco mais. Nunca se esqueçam da questão social que está nas mãos dos senhores, que nós discutimos os nossos problemas no Sheraton, com carpete, ar-condicionado, flores bonitas. Nós choramos as nossas mágoas no luxo. É difícil? É, mas os nossos alunos não. Eles vêm das comunidades, das favelas, eles têm extremas dificuldades de conseguir pagar os seus estudos, de conseguir se alimentar, de conseguir oportunidade. E esse governo, que às vezes atrapalha tanto, também atrapalha essas pessoas, e boa parte da esperança dessas pessoas de conseguir aprender alguma coisa direito, de conseguir um emprego, de conseguir status, de conseguir crescimento, de conseguir renda, está na mão dos senhores. Então, desculpe, mas os senhores cuidam de muito mais do que dos negócios, e são negócios, não tem problema nenhum ser negócio, mas é muito mais do que um negócio. Vocês têm a oportunidade de mudar o país, mas tem mais ainda a oportunidade de mudar a vida de muita gente. E peço que nunca esqueçam disso. Permitam-me citar o tio Ben Parker, o tio do Homem-Aranha. Ele diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E os senhores têm grandes poderes e, lamento dizer, mas folgo em dizer, também têm grandes responsabilidades. Poderia dizer a mesma coisa nas palavras do Cristo, que disse que a quem muito for dado, muito será cobrado. Na verdade, muito não foi dado aos senhores. Os senhores conquistaram, mas ainda que por conquista própria, por mérito próprio, têm muito em mãos e, por isso, continuam tendo muitas responsabilidades. Eu me pergunto, quando eu olho donos de instituições de ensino, como a que os senhores comandam e conduzem, e eu fico me perguntando, pessoas que chegaram tão alto, o que aspiram? O que ainda, além de cuidar da instituição está bem, de crescer o que tem que crescer, de resolver os problemas, mas o que mexe com o coração dos senhores? O que os senhores ainda querem conquistar? Eu, como tenho uma posição de poder dentro do judiciário, e tenho uma posição já consolidada como professor, como palestrante, um dos sentimentos que eu tenho é que a gente não tem o direito de errar. O tempo, quando a gente era mais jovem, a gente errava com muito mais tranquilidade, com muito menos custo. Hoje, parece que ninguém aceita, a gente perdeu o direito de errar. E errar é humano, a gente sabe que, quando a gente erra, existe uma conta para os nossos funcionários, para aqueles que dependem de nós, mas, desculpe, a gente continua com o direito de errar. Eu me pergunto, quem é que tem liberdade com os senhores para dizer que os senhores estão errados? Porque os senhores chegaram tão alto que existe um grande risco das pessoas perto de você não terem coragem de dizer que vocês estão errados, porque tem medo das consequências. E aí, desculpe, se eu posso ser útil em alguma coisa, eu quero ser útil em alguma coisa, eu quero elogiar, quero abraçá-los, quero parabenizá-los, quero pedir que cuidem dos mais pobres, dos necessitados, quero desejar sucesso, mas também quero dizer, alguém tem que ter liberdade para dizer que você está errando. Porque, quanto mais alto, menos gente tem coragem de fazer isso. Isso a gente vê também no governo, né? Mas nós estamos aqui para resolver os problemas do governo. Será que cada um aqui ainda está preparado para desconfiar de si mesmo? E, já que eu toquei em assuntos sensíveis, eu quero fazer algumas perguntas incômodas. Eu sei que você gasta tanto tempo com a instituição, com os desafios da instituição. Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu peso? Qual foi o último exame? Porque as pessoas em posição de poder, como os senhores, tendem a achar que a saúde também obedece da mesma forma que os funcionários, e a gente tem que reconhecer que não é assim. Como é que está a sua família? Como é que está o seu lazer?
a Bíblia diz que o homem que conquista muitas coisas, mas não é capaz de aproveitar a riqueza que conquistou, não é mais bem-sucedido que um aborto. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Eu preciso que vocês tenham muito sucesso, mas eu também preciso que os senhores sejam muito felizes, porque se pessoas ricas, bem formadas, capazes e poderosas como os senhores não forem muito felizes, que esperança de felicidade haverá para os seus alunos? Vocês precisam ser os mais felizes dentro da instituição. E eu não sei o quanto que vocês estão perto disso. E eu falo isso porque eu já passei por uma situação em que, na Ponte Rio-Niterói, eu cuidando da carreira, dos livros, da magistratura, onde você tem que produzir bem, não só por dever do ofício, mas também por autoproteção e por blindagem, por dever religioso, no meu caso, porque a Bíblia manda a gente ser bom servidor público, se a gente é servidor público. Era tanta coisa, tanta palestra, tanto livro, e eu recebi uma fechada de um ônibus, e, graças a Deus, ele raspou, chegou a ficar tinta no meu carro, e eu fiquei pensando que, se tivesse pegado, eu teria 15 dias de paz no hospital. E eu me pergunto se algum dos senhores está numa situação de tanto trabalho que 15 dias no hospital poderia ser uma boa notícia. E se isso está acontecendo, assim como foi comigo naquela ocasião, você precisa parar. E eu vim aqui incomodar um pouco, colocar o dedo nessa, talvez, ferida que você não está olhando. Nessa época, senhores, eu já era bem-sucedido, já tinha ido no Jô Soares, já tinha minha casa própria num condomínio de alto luxo, já tinha meu carro, já tinha dado carro para presente para minha mulher, já tinha vários livros, só que a minha vida estava ruim, eu estava sem saúde, sem lazer, estava com um casamento em frangalhos, eu ficava rodando pela rua para não chegar em casa, porque não era legal chegar em casa. Então, e eu compartilho esse momento preocupado, porque para a vitrine eu era um homem de sucesso, mas quando eu olhava o espelho, eu sabia que não estava bom. Então, vou tomar a liberdade e ser um pouco, talvez descortês, mas, por favor, vejam as boas intenções, que sabemos povoa o inferno, mas os senhores têm muito sucesso na vitrine. Os senhores são pessoas de muito sucesso, em todos os sentidos. Mas e como é que você está quando você se olha no espelho? Porque eu me olhei no espelho, eu estava obeso, infeliz, estressado. Me lembro que eu fui fazer o exame de saúde, porque eu tive que operar, e fiz o exame, o médico falou que eu tinha que emagrecer 10 quilos para poder ser operado, então não estava com saúde nem para ser operado, e deu que eu tinha 30% de gordura no corpo. Eu fiz as contas, eu sempre soube que o corpo é 70% de água e mais 30% de gordura, pronto, eu sou um bacon. Eu tinha a composição química de um bacon e o futuro de um bacon pela frente. E, naquele momento, eu resolvi salvar minha vida, resolvi fazer mudanças, e resolvi tomar posse de algo que eu sabia intelectualmente, mas não tinha colocado na minha vida, que são as palavras de Jesus Cristo, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Os senhores possuem muitos bens materiais, muitos bens intelectuais, muitos bens de legado, e eu me pergunto, será que você já parou para lembrar que a sua vida não consiste nesses bens, que existe algo mais fundo, mais profundo, e que, às vezes, é tanta coisa que você faz que você pode se esquecer? Bem, eu não quero ser muito chato. Eu só queria vir aqui parabenizar, dizer que eu olho para os senhores com muita esperança de um país melhor, que na vitrine os senhores se saem muito bem e que eu espero que, quando se olharem no espelho, nunca se esqueçam de onde saíram e aonde chegaram. Nunca deixem de ter orgulho de tudo que vocês já trilharam. Nunca duvidem que são exatamente vocês os melhores para dar continuidade a isso. Espero que, diante do espelho, nunca se esqueçam que não importa o quão alto você está, você continua humano, continua frágil, continua precisando de companhia,
precisando de saúde e precisando de humildade. Que vocês nunca se esqueçam que vocês são muito mais poderosos do que podem imaginar. Então, no momento em que eu parabenizo por tantas conquistas, por estarem tão bem na vitrine, eu gostaria de desejar que os senhores, ao olhar para o espelho, fiquem felizes, façam as pazes consigo sempre, se admirem sempre, porque vocês realmente merecem, porque vocês são extraordinários, e eu queria parabenizá-los por isso. Muito obrigado.